Empresário, eu quero começar esse episódio com uma pergunta desconfortável. Se amanhã algum colaborador processar a sua empresa alegando assédio moral, ambiente tóxico, uma liderança abusiva, você tem como provar que fez tudo o que podia para prevenir isso? Ou vai descobrir apenas na audiência que a sua empresa estava completamente descoberta? Hoje nós vamos falar sobre a NR1, mas já falamos sobre a norma no episódio 2 com a doutora Ana Carolina. Hoje nós vamos falar como blindar a sua empresa, evitar riscos e passivos trabalhistas e como construir uma cultura que protege tanto as pessoas quanto o seu negócio. Seja bem-vindo ao JF Talks, um podcast da JF Cursos Online. Meu nome é Juliane Ferreira, sou consultora organizacional e para bater esse papo eu tenho aqui comigo a doutora Marina Gerduli, advogada trabalhista que vem há 18 anos protegendo empresas contra passivos trabalhistas, como construir uma cultura forte e sólida com segurança jurídica para as organizações. Seja bem-vinda, Marina. Boa noite, eu que agradeço pelo convite, Juliane. Isso aí, vou abrir rapidinho para você se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua trajetória, fica à vontade. Bom, meu nome é Marina Gerduli, eu sou advogada atuante há 18 anos. A maior parte, né, desses 18 anos eu atuo com prevenção e riscos trabalhistas, né? Então, direito do trabalho, processo do trabalho, eu sou especialista, tenho pós também em direito previdenciário, né? Que a gente brinca, mas está interligado. E eu tento amenizar, né, os possíveis riscos passivos, né, trabalhistas que as empresas podem ter, e também ajudar a ter um ambiente de trabalho mais sadio, né, para os colaboradores, porque se eles também não estiverem contentes, aí começa a cascata de ações trabalhistas. É fundamental a gente ter essa consciência no quanto que as ações trabalhistas podem ser evitadas quando a gente tem um clima saudável, uma liderança preparada, né, um ambiente ali saudável, onde as pessoas gostem, querem trabalhar, né? Acho que a NR1 vem principalmente para virar a chave ali do empresário e trazer essa consciência. Porque até então isso não era muito falado, né? Vamos ver daqui para frente como que vai ser. Ô Marina, muito se fala hoje sobre a NR1, riscos psicossociais, assédio moral, saúde mental, mas eu vejo no dia a dia que o empresário ainda está perdido, né? As pessoas não entendem direito o que é para fazer, o que é obrigatório, o que eu tenho que fazer agora, eu tenho que contratar um psicólogo aqui para minha empresa, né? Então, conta pra gente o que realmente mudou agora com a entrada em vigor da NR1, que entrou em vigor em maio, né, do ano passado, e as empresas tiveram um ano para fazer essa adequação até maio de 2026. Agora conta pra gente o que mudou. A partir de 25 de maio de 2026, começou assim, a NR1 já estava em vigor há um ano, certo? Só que não tinha o risco da empresa que não estiver verificando, não é mapeando os riscos psicossociais dentro do PGR, de serem multadas de forma administrativa, né? Fiscalização do Ministério do Trabalho. Agora, o que aconteceu? Depois dessa data de 25/5, né, desse ano, aí as empresas correriam o risco, né, do fiscal aparecer lá e quem não tivesse adequado, ou pelo menos já se adequando, né, a fazer a análise, o mapeamento de risco, a gestão de riscos, né, psicossociais, poderia ser multada, ok? Agora, o que aconteceu? Tem uma recente mudança novamente, tá? Que foi agora dia 26, recente mesmo, né? Dia 26 de junho desse ano, que houve uma paralisação, uma suspensão, tá? Novamente, quanto à multa, né? Multa administrativa, ou seja, o auditor fiscal, se ele for na sua empresa, ele pode ir, tá, gente? É normal. Mas se ele for hoje ainda, durante 90 dias, tá? Ele não pode multar a empresa, ou seja, não pode dar qualquer valor em pecúnia para a empresa, tá? Mas ele pode, o quê? Advertir a empresa, se a empresa não estiver adequada, ele pode fazer um TAC, né? Um termo de ajustamento de conduta, inúmeras outras formas, tá? Mas a multa em si, o valor, o dinheiro, não. Tá? Então, é isso que foi suspenso, multar a empresa, de forma administrativamente. Agora, se a empresa não estiver se adequando, certo?
fazendo esse mapeamento de risco, verificando esses riscos psicossociais, se tiver risco alto, o que tem que fazer, né? Implantando um plano de ação ali, né? Das normas de ação. Enfim, se ela não estiver fazendo isso, tá? O que pode gerar? Ainda não vai ter a multa fiscal, tá? Administrativa, mas gera ainda as ações, né? As ações trabalhistas, com ênfase o quê? Assédio moral, carga excessiva, talvez doença do trabalho, né? Por exemplo, burnout, entre outras. Então, assim, a gente sempre fala, vamos prevenir, tá? Independente dessa suspensão de 90 dias, a norma ainda está vigente. O que não está é a parte da multa, ok? Então vamos ficar de olho aí, empresário. É importante a gente já começar falando isso, porque já estava tudo meio que nebuloso, as pessoas não estavam com tanta clareza, e agora houve suspensão, daí fica assim, então suspendeu, não precisa mais. Precisa continuar efetuando o diagnóstico de fator de riscos psicossociais, colocando aí, subindo, né, esse diagnóstico no PGR, e como a Marina trouxe, se der grau de risco alto, tem que implementar um plano de ação, tá? Isso continua tudo vigendo, só não tem no prazo aí de 90 dias a aplicação da multa, né? Então é importante a gente frisar bastante esse ponto. E qual é o erro, Marina, mais comum que você vê os empresários cometendo quando a gente fala sobre NR1? O mais comum assim, agora, principalmente, né, agora com essa suspensão, eles já não estavam, né? Muitas empresas estão adequadas, tá? Tá tudo ok, só não tinha ainda essa adequação mapeada. Certo? Então, assim, ela já tinha uma cultura de prevenção desses riscos, né? Sem ser dessa forma, mas ela já fazia, né? Já fez a parte do assédio, já fez um treinamento, já fez uma palestra, tanto do assédio moral, assédio sexual. Então, isso engloba tudo um pouco, certo? Sim. Só que o erro agora do empresário é o seguinte: poxa vida, agora vem essa NR1 e eu sou obrigado ainda a ver se a minha empresa corre um risco de burnout, ansiedade, assédio moral, enfim, tudo isso, né? Entre aspas, a gente já era meio que obrigado, né? Sim. Mas não a mapear. A gente nunca foi obrigado a mapear isso. Hoje o que mudou foi isso. Hoje a gente tem que mapear, né? Todos os riscos, continua valendo isso, e fazer as prevenções, né? Se for, ou as medidas para a gente estar bem, né? Tá tudo ok, e não vir a ter os passivos trabalhistas. Certo? Porque, assim, se uma empresa adoeceu o funcionário, claro, vamos ter que ver a causa, não sei se foi lá, né? Vai ser tudo analisado, isso aí, perícia e tudo mais. Mas a chance de que a empresa que não mapeou tudo, né, que não tem tudo documentado, é maior dela perder uma ação trabalhista. Sim, ela fica exposta, fica vulnerável, essa empresa, né? E prevenir é sempre melhor do que remediar. Com certeza. Então, é virar também aí, ter um pouco, uma consciência a respeito disso, porque acho que é um pouco cultural do brasileiro, né? Espera acontecer para daí entrar em ação. E justamente com isso de esperar acontecer, foi que a gente chegou onde chegou. Vínhamos aí, como a gente já falou no episódio 2, uma média de 200 mil afastamentos ano, e pós-pandemia esse número cresceu, batendo recorde em 2025 em 550 mil afastamentos no INSS. Então, o número é altíssimo, e justamente às vezes vem dessa cultura de esperar acontecer, espera, né, a bomba explodir para daí a gente agir. Não pode, né, gente? Quando a gente vem numa cultura de prevenção, é sempre mais saudável, né? Não é danosa. E o que você trouxe, ter um ambiente saudável e seguro já é uma previsão constitucional. Isso já era dever de todo empresário. Só não era obrigado a fazer o mapeamento dos riscos. E agora passa também a ter essa obrigação, né? E não como uma medida preventiva. A NR1 ela já vem com uma medida paliativa para um estrondo aí que está sendo mostrado através de dados, né, Marina? Isso mesmo. Muitos acreditam que a NR1 é apenas uma burocracia. Mais uma coisa para o empresário ter que se preocupar, perder tempo, perder dinheiro. Do seu ponto de vista jurídico, quais são os riscos de se pensar dessa forma? Os riscos são... Primeiro, já tinha até falado anteriormente, um ambiente de trabalho que não for sadio, né, vai começar o quê? Um colaborador que, em tese, tá sentindo que tem muito excesso de trabalho, ou que está com uma doença
que ele acha que é ocupacional, tá? Porque não é que é burnout virou doença ocupacional, a gente tem que ver a causa, tá? Não é assim, recebi o atestado, meu Deus, a empresa já não é dessa forma, tá? Por isso que é prevenção, por isso que o mapeamento, por isso que é documentação, certo? Não adianta falar, eu falei, eu fiz, não, tem que estar documentado. Sem documento, na lei não existe, né? Então a gente tem que documentar tudo isso. E os riscos são esses, tá? Além, né, depois, se houver, né, a retirada dessa suspensão, vai ter essas multas administrativas, o TAC, enfim, e fora a cascata de ações trabalhistas, né? Que o empregado pode o quê? Pedir assédio moral, ele pode pedir doença ocupacional, ele pode pedir uma pensão vitalícia, porque está chovendo, inclusive, acho que, se eu não me engano, foi o banco Itaú, né, se eu não me engano, que teve uma pensão vitalícia reconhecida e o valor era alto. Então, o que é isso? Mais ou menos o juiz fixa o valor, né? Claro, que der depois, né? Na perícia técnica, tá? Aí faz conta, se a empresa contribuiu, deu com causa, por exemplo, então ele tem uma porcentagem, é 20%. Então, 20% daquele salário que a pessoa recebia, tá? Na época. E aí eles colocam até mais ou menos 75 anos. Então, que é o IBGA. Fica com esse ônus isso. Aí. Quando a empresa não dá, que é 100% da empresa, aí é o salário do colaborador, entendeu? Durante 75 anos, tá? Então, assim, é difícil, é difícil. Então, eu acho assim, se a gente prevenir, independente se está aplicando a multa administrativa ou não, a gente está prevenindo para quê? Uma possível ação trabalhista. E, infelizmente, quando um colaborador entra, outros também vão entrar. É esse que é o problema, né? Você abre um precedente. Isso mesmo. Então, é uma ação ali de assédio moral, consequentemente, ela vai vir puxando outras ações. E dificilmente, principalmente assédio moral, assédio sexual, fica em uma. Isso Abriu mesmo. uma, vão vir outras. E eu falo, Marina, eu rodo bastante, várias empresas aqui, todo o estado de São Paulo, que esse ano vai ser um ano desafiador para as organizações. E as organizações que estiverem expostas, estiverem vulneráveis, não tem documentação, não investe em liderança, não investe em capacitação, não tem nada ali, né? Entre empresas que não tem um organograma, não tem uma norma, não tem uma descrição do cargo, não tem nada. Essas empresas estão extremamente expostas e com perigo muito grande. Com certeza. Porque se vem uma ação, se vem uma denúncia, como que esse empresário se protege? O que ele alega? Não tem nada. A gente não tem documentação. Não tem o que como fazer. Eu vou fazer a defesa? Não dá. Não dá para fazer essa defesa, né? Torna a defesa de praticamente impossível. É onde o risco da condenação aumenta e aumenta bastante. Com certeza. Além do precedente, que no meu ponto de vista é um dos piores também, né? Porque o efeito cascata. O efeito cascata. Isso é muito perigoso. Pode quebrar aí a organização, dependendo do porte, né? E hoje, um processo por assédio moral ou doença emocional pode gerar quais impactos financeiros na empresa, Marina? Normalmente, claro, tem outros casos, mas hoje em dia os juízes, eu não sei se devido a algumas empresas já terem várias ações desse tipo, tá? Algumas que eu verifico, né, que a gente analisa, e aí o juiz, o que ele faz? Ele mensura o assédio moral, por exemplo, excesso de trabalho, aí eles colocam, possível doença ocupacional, chamava minha atenção na frente dos outros funcionários, me humilhava, enfim, vários fatores. O juiz está o quê? Mensurando, então pediu assédio moral, então vou mensurar isso aqui, 15 mil reais, entendeu? 20 mil reais. Tá? Tem de 5 mil, mas tá vindo a maioria de 15, 20, e eu já vi até de 100 mil reais, tá? Porque não engloba só esse fator, entendeu? Ele vai colocar o quê? Isso aqui foi a carga excessiva, isso aqui foi a humilhação, isso aqui foi o xingamento, isso aqui foi chamar atenção na frente, entendeu? Para ele poder mensurar. Porque pedir, todo mundo pode pedir, o papel aceita tudo, certo? Mas, como que o juiz faz? Ele vai mensurar o que ficou comprovado também, tá? Em audiência, documentalmente e com prova testemunhal, e aí ele vai lançar a sentença, né? O parecer dele, entendendo que, essa empresa passou dos limites, então eu vou colocar uma multa de 20 mil reais, entendeu? Ou 15 mil, né? E já chegou multas de 100 mil reais, tá? Claro, em empresas que eu falo assim, essas multas maiores são de empresa de grande porte, né? Mas é isso daí, é um risco. Sim. Fora todo o resto, né, que a gente já comentou, não só assédio, doença ocupacional, pensão vitalícia, esqueci acidente, né? Porque vai poder ter uma estabilidade, quando a pessoa está com uma doença ocupacional, ela tem a estabilidade. Sim.
Enfim, rescisão indireta, que hoje em dia acho que é um dos maiores pedidos que a gente está tendo, tá? Rescisão indireta. Por quê? Porque quando gera uma rescisão indireta, quando o colaborador se sente, constrangido, ameaçado, inconformado, maltratado, enfim, todas essas coisas. E aí, o que ele fala? Não, eu não vou pedir demissão. Eu vou falar para o juiz tudo o que está acontecendo e eu vou pedir a rescisão indireta. Tá? É a justa causa do empregador, resumindo. Uhum. E aí o empregado vai receber tudo, como se fosse uma dispensa normal, entendeu? Sim. Sem justa causa. E com certeza nessa ele já coloca todas as outras questões Com certeza. aí, né? Esse assédio moral, tudo que ele vem passando dentro dessa organização. Isso. É um local insalubre, né? Que é outro adendo. A gente tem o quê? Já tinha o PGR, PCMSO e tudo mais, LTCAT, empresas já eram obrigadas, dependendo do porte, tá? Já eram obrigadas a fazer. Então, uma empresa que já tinha um grau de insalubridade, ela também prevenia a mesma coisa. Então, ela tem um local insalubre, ou ela vai pagar a insalubridade, né, mensurar, ou ela vai prevenir com os equipamentos de produção, com os EPIs, certo? Certo. E se ela não fizer isso? Ela fez, ela entregava, mas está documentado? Não, não está. Então, é a mesma coisa que não entregar, entendeu? Mais do que nunca, o empresário tem que cuidar muito dessa parte, Com que é a certeza. documentação. Então, não adianta você investir num treinamento de liderança, que são treinamentos mais caros, né? Até porque profissional de desenvolvimento tem que ter capacitação para Com aquilo certeza. ali. Investe em um treinamento e ali a empresa que você investiu, que trouxe para fazer o treinamento interno, não te dá uma documentação, não te traz um relatório com o que foi abordado, uma lista de presença. Isso não tem validade. Então, assim, eu tenho que cuidar mais do que nunca da documentação de tudo que ocorre dentro da minha empresa, porque isso traz esse respaldo para o empresário. Diminui essa exposição, essa vulnerabilidade. Ô Marina, uma empresa sem uma norma interna que a gente já adiantou, no seu ponto de vista, ela está vulnerável? Por quê? Mas muito vulnerável. Porque assim, como que você vai cobrar algo do colaborador, entendeu? Se você não está, além de tudo, né? Que nem você falou dos treinamentos e tudo mais. Mas assim, se você não tem uma documentação falando o que pode, o que não pode, se a empresa tem, por exemplo, um comitê de prevenção de acidentes de trabalho, se a empresa tem um comitê para verificar possível assédio, né, moral e sexual, que também hoje é exigência, tá? É o mesmo da CIPA, mas eu falo assim, é o mesmo, né? Como se fosse o formato da CIPA, só que é voltado para assédio moral e sexual. Então, assim, como que o funcionário vai se sentir acolhido? Um trabalho, né? Como o funcionário vai ver um ambiente de trabalho sadio, se a gente também não coloca tudo isso no papel, mostra para todos, né? Faz o regimento interno bonitinho, ok? Com tudo que a empresa também tem que fazer em prol do funcionário e tudo que o funcionário tem a exigência, né? Tem o dever de fazer na empresa. E aí, isso daí fica às claras e fica comprovado que a empresa está se prevenindo. A gente com uma norma interna, um código de conduta, a empresa o quê? Ela também está se blindando. Porque se acontecer qualquer coisa, uma denúncia, a empresa está ali, ó. Ela passou tudo. Está respaldada, né? Os funcionários assinaram que receberam, entendeu? Pode enviar pelo WhatsApp? Pode. Desde que depois você faça, né? Uma lista, pode ser online, do jeito que fizer. Que todos os funcionários tiveram acesso àquele regimento interno. Eu ainda falo para deixar ele num lugar acessível também, caso alguém, né? Ele impresso, caso alguém queira ver. Entendeu? Excelente, isso é fundamental, porque eu encontro muito, principalmente pequenos empresários, que eles se sentem ali inseguros, eles falam, a fala deles, eu não sei quando que eu posso aplicar uma advertência. Isso vem da onde? Da falta dessa clareza, da falta de uma norma interna, de um regimento interno estruturado, com todos os direitos e deveres de ambas as partes. Daí quando você faz, é um acordo, né? É um pacto entre as partes. Então, se alguém descumpriu, seja empregador ou seja empregado, você vem com a consequência que está prevista ali na norma. Agora, quando não tem nada disso, o empresário vai aplicar uma advertência ou uma suspensão com perda salarial, ele está totalmente exposto. Porque eu vejo que tem uma linha muito tênue, né, em você aplicar uma advertência sem uma norma, sem um documento trazendo essa clareza e o colaborador querer alegar assédio moral. É uma linha muito tênue, porque ele fala assim, não, onde que estava previsto isso? Como é que você está me aplicando uma advertência?
Aonde que tá falando que isso era errado? Não, mas eu falei. Mas falar de boca não resolve nada, gente. É isso que o empresário precisa entender. Não existe regra de boca, tem que ser documentado, tem que trazer, abrir um espaço para as pessoas tirarem as dúvidas e depois colher as assinaturas. A partir dali, houve algum descumprimento, é vir com a consequência e ponto final. Né? Agora, o empresário ele não documenta, ele fica dando murro na ponta de faca, falando todos os dias a mesma coisa, perdendo tempo e energia, e aí acaba explodindo. E na hora que explode, entra um risco de ter um passivo trabalhista. E para você, pequeno empresário, que quer elaborar, sedimentar uma norma interna na sua organização, conheça o Código da Liderança, um dos produtos da JF, cursos online. Vou deixar o link na descrição desse episódio, que é justamente uma norma interna editável, com as aulas de como implementar na sua organização, como lidar com resistência e como fazer isso da maneira mais saudável e segura, fortalecendo a cultura do seu negócio. Eu fiz esse produto para democratizar essa ferramenta que é fundamental na liderança e na gestão de pessoas. Ô Marina, o que uma boa norma interna ajuda a provar em uma eventual ação trabalhista? O colaborador entrou com a ação trabalhista, o empresário ele tem uma norma bem feita, estruturada. O que isso ajuda ele? Primeiro que assim, vai mostrar o que? A boa-fé, né? Boa-fé do empregador. Certo? Ele está mostrando assim, bom, eu estou buscando sempre melhorar, estou tentando adequar, né, o local de trabalho, fiz as normas aqui tanto para mim, né, para a empresa quanto para o colaborador. Ali fala de banco de horas, ali fala de cartão de ponto, ali fora, né, de um vale alimentação que pode ser descontado, a aplicação da advertência, né, verbal, escrita, enfim, até uma suspensão, uma justa causa, tá tudo ali. Então assim, está o que? As claras. Então se o empregado depois vier a entrar com uma ação trabalhista, se além dos outros documentos, né, depende do que ele estiver pedindo, claro, mas a gente já tiver um regimento interno, é muito mais fácil eu mostrar isso para o juiz, fazer uma defesa, né, mais enxuta, exata. Tá? Por quê? Porque vai diminuir muito se o empresário for condenado por alguma verba, algumas verbas ele não vai ter condenação. Por quê? Porque a empresa, excelente. O quê? Ela não é negligente, né? Ela não tem omissão, ao contrário. Então, isso daí, eu acho assim, impacta muito quem não tem, né? Até porque, assim, uma norma interna clara, tá? Não pegar uma do chat e fazer. Eu já vi até coisas como se fosse um checklist ali, né? Faz em uma folha ali um checklist e fala que é a norma interna. Não, né, gente? Tem que ser bem feito, tem que ser. É um documento, então tem que ter validade jurídica, segurança jurídica, não é? Você pegar e fazer, colocar o que você acha que pode colocar ali. Uma vez, uma empresa que eu atendi tinha colocado que faltas injustificadas acarretariam suspensão com perda salarial de 3 dias. Eu falei, mas o que você considera falta injustificada? A pessoa faltou e não tem atestado. Eu falei, mas ela comunicou a empresa? Pode ter comunicado, mas se não tem atestado é falta injustificada. E daí a gente dá suspensão de 3 dias. Eu falei, não, isso fere o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Falei, se você tá fazendo isso, você tá em perigo grande, vamos refazer tudo isso daqui. Então, o empresário, ele tem que ter consciência que isso é um documento que tem que trazer segurança jurídica para o seu negócio, não dar um tiro no pé. Sim. E esse documento, muito bem falado, né? Esse documento que o RH tem que ver, né? Verificar, uma consultora de relacionamentos, né? Também, gestão de pessoas. A JF, entendeu? Um advogado trabalhista, tá? Porque aí ele vai verificar o quê? Tudo isso, ok, mas tá dentro da lei? Tá tudo ok? Tem razoabilidade? Estamos verificando a CLT, a convenções, tá? A convenção coletiva, que é muito importante, tá? Às vezes a gente, não vou pagar o advogado porque, não, o advogado está sendo pago para prevenir tudo, certo? E adequar. Então, assim, ele não vai ver só a CLT, ele não vai pôr no chat e perguntar pro chat alguma coisa, tá? Eu uso o chat, tá, gente? Eu não tô falando que é ruim, mas, assim, nem tudo é correto, tá? Sim. Você tem que alimentar muito bem ele e saber a lei, entendeu? Então, não adianta falar assim, o chat me disse isso, nem sempre tá correto, tá? Muitas vezes ele tá querendo agradar a pessoa que tá fazendo, ele é feito para isso. Ok? Então, assim, saiba muito bem, né, fazer um documento lá e mesmo assim passar para o profissional da área. Sim. Certo? Porque, por exemplo, uma convenção coletiva, o chat não tem a convenção. Se você não colocou, se você não sabe, então ele vai falar, não, isso não acarreta tal coisa. Tá, beleza, mas na convenção tá lá.
E daí a sua norma é contraditória, né? A É. convenção que acaba Isso, e aí a sendo pessoa um numa risco pra trabalhista, empresa. ela ganha. Ela ganha. Entendeu? Tá lá nítido que ela tem esse direito. Então, né, vamos tomar cuidado. É entendeu? fundamental esse cuidado aí. Ô, Marina, e treinamentos, eles podem servir como prova jurídica? Como que isso funciona na prática? Por exemplo, hoje em dia, mais do que nunca, tem se olhado para a liderança. Com certeza. Né? A liderança, ela está ganhando um olhar aí bem assertivo. A norma ela traz a liderança como um fator de risco psicossocial. E, inclusive, outro dia eu vi que até pesquisas comprovam que o líder tem mais impacto na saúde mental e emocional da pessoa do que o próprio terapeuta. Por que o meu terapeuta, se eu fizer terapia, eu vou ter contato uma vez por semana? Agora, com o meu líder, são 8 horas, 5 meses na semana. Então, assim, o impacto, o peso da liderança na pessoa é muito grande. Então, a empresa treinar os líderes não é mais uma opção, é uma obrigação. Porque ele vai gerir pessoas, ele precisa estar capacitado, né? Então, os treinamentos, eles servem como uma prova jurídica? Como que isso funciona? Conta pra gente. Somente o treinamento, não, né? Ele tem que vir acompanhado de toda essa documentação, né? Esses relatórios, né? Que fez o treinamento, aí tem que ter as assinaturas, quem participou, como é que foi, enfim, tudo isso, né? Por quê? Porque senão não adianta, vai ser aquela coisa, eu disse que fiz, mas não comprovei, a empresa fez, mas não comprovou, enfim. E o restante dessa documentação. Por quê? Porque o líder é muito importante, ele é o rosto da empresa. Sim. Certo? Então, assim, muita gente vai ter ele como espelho, né? O colaborador. Então, se o líder também não souber o que ele está fazendo, ou não souber gerir, ou não souber passar, ou não souber falar, enfim, tudo isso, né? Que vai ajudar com o treinamento, claro, também não adianta. Então, assim, para blindar a empresa, tá? A gente precisa de tudo isso documentado. Ok? Sim. Tem que fazer treinamento, claro que tem. Treinamento, regimento interno e tudo mais. Mas isso daí não adianta só fazer o treinamento, eu fiz e tal. Não, tem que estar tudo documentado. Entendeu? Você sabe que é bem importante você trazer esse ponto, porque até recentemente eu tive acesso a um julgado que a empresa foi condenada numa ação por assédio moral. Se eu não me engano, foi o valor de R$70 mil. É uma empresa de grande porte. E ela tinha tudo documentado, que tinha investido em capacitações, esse líder apresentava um problema ali no comportamento, falta de inteligência emocional em lidar com os seus liderados, mas a empresa investiu em treinamentos, investiu em capacitação, construiu, né, junto com uma empresa de consultoria, o PDI para esse líder, estava tudo lá documentado. Pós a condenação, ela entrou com uma ação regressiva contra esse líder e o juiz condenou. Ficou meio a meio. Então a empresa abraçou os 35 mil e R$35 mil ficou para esse líder pagar, porque ele causou, foi comprovado, o adoecimento emocional daquele liderado que ingressou com a ação. Então é importante investir em treinamento, mas é muito importante isso estar documentado. Porque de boca não vale nada, né? Você falar. Infelizmente, hoje em dia, a gente não tem mais aquele no fio do bigode, né? Que falava, hoje não tem. Hoje não tem nem mais. fio, nem bigode, não tem mais o que fazer, documento. E é justamente essa a próxima pergunta, porque eu escuto muito, não é pouco, é muitos empresários falar, mas eu já falei, mas eu já cansei de falar, eu avisei, eu já tinha falado, tem validade jurídica? Não, nenhuma, infelizmente, tá? Não tô falando que o empresário não pode, né? Fazer isso, ao contrário, claro que sim. Ele pode avisar, ele pode alertar, ele deve, tá? Ele deve, não é pode, ele deve. Mas se não tiver documentado, nem que seja por uma ata, por um e-mail, por uma mensagem no WhatsApp, não sei, né? Assim, dependendo da situação. Dependendo da situação, uma coisa mais crítica, não deu para resolver naquele momento, né? Aí o empresário vai estar respaldado, tá? Porque ele falou, não, eu fiz, mas eu mandei pelo WhatsApp. Você comprova? Eu comprovo. Então, esse print de tela com a conversa inteira, tá? O localizador da conversa e tudo mais, ele vai valer como meio de prova, tá? Não só isso, mas ele vai valer como meio de prova. Agora, eu falei, entendeu? Mas tinha testemunha. Tá bom, então vamos comprovar com testemunha. Mas tá vendo? Não adianta você falar, só eu falei. Sim. Eu avisei, eu alertei. Não adianta, tem que estar documentado, de alguma forma. Não tem validade jurídica. E principalmente porque o empresário tem que ter essa consciência, porque ele fica batendo muito nisso. Mas isso daqui eu já falei, isso daqui eu já cansei de falar, isso daqui as pessoas sabem que não pode. Mas sabem? Será que elas sabem? Ou você acha
que elas sabem. Então fica muito nesse achismo. E a NR1 vem para acabar com isso. Não basta você achar que o ambiente da sua empresa é saudável psicologicamente falando. Agora você tem que comprovar. Tem que comprovar. E assim, gente, não é nenhum bicho-papão. Fez o diagnóstico de fator de risco, deu um grau de risco alto para algum dos fatores ali avaliados, é vir com o plano de ação. É normal. Agora, uma vez eu apliquei numa empresa recentemente, deu praticamente para todos os 10 fatores avaliados grau de risco alto. O empresário ficou muito insatisfeito, ficou muito bravo, eu imaginei. E daí ele falou, mas como isso? É um absurdo, né? Deixei ele desabafar. Falei, não é, eu sei que não é a sua intenção. Só que eles percebem dessa forma e eles agem conforme eles percebem. E é por isso que você hoje enfrenta uma alta rotatividade, tantos afastamentos, tantos atestados, essa baixa produtividade da sua equipe, porque eles enxergam dessa forma. Então, ou você muda, ou eles não vão mudar. Porque hoje eles enxergam esse ambiente como um ambiente tóxico e adoecido. Agora, você ficar na negação, falando, né? Não, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, isso é um absurdo. Hoje em dia não pode falar mais nada, que as pessoas estão muito sensíveis, que não pode nem olhar torto, né? Eles ficam indignados. Realmente, pós-pandemia, a gente sente essa mudança. A gente saiu lá do mundo vulco e veio para o mundo bunny, onde as pessoas estão mais sensíveis, estão mais melindrosas, tem que ter mais cuidado, né? No fala, na forma que você fala. A maioria dos problemas não é pelo que se fala, é a forma pela qual se fala. Então, assim, isso tem que ter essa consciência mesmo. No entanto, se eu faço um diagnóstico e no meu quadro geral dá um fator de risco alto, crítico ali, eu tenho que reavaliar. Tenho que reavaliar minha postura, a postura da minha liderança, porque senão os problemas vão continuar. Já dizia Einstein, é loucura querer resultado diferente fazendo tudo exatamente igual. Então, enquanto você estiver fazendo a mesma ação, você vai obter os mesmos resultados. E o empresário já sofre muito com isso hoje. Recentemente, atendi uma empresa de confecção, tinha 150 colaboradores. Chuta quantos atestados eles receberam em um mês? Já chegaram a receber? 50? 230 Nossa. atestados em um mês. Então, assim, o empresário ele já sofre com essas faltas. Essas faltas, esse absenteísmo, presenteísmo, essa alta rotatividade, são sintomas de um ambiente, às vezes, adoecido. E eles ficam olhando só o sintoma, porque não quer ver a causa. E olhar a causa, às vezes, é desconfortável. Eu vou ter que mudar também. Então, eu só foco no quê? No sintoma. Mas isso, gente, são sintomas. E a gente não... Se a gente quer realmente curar aquilo ali, não dá pra gente ficar no sintoma. A gente tem que investigar qual que é a causa, né? Sim. Ô Marina, e uma frase que eu escuto bastante, os funcionários, eles pedem demissão da empresa ou da liderança, né, no seu ponto de vista. Porque além do impacto na retenção dos colaboradores, também tem um risco jurídico. Então, quantos problemas trabalhistas, no seu ponto de vista, começam por comportamentos inadequados do líder? Ah, assim, porcentagem, eu tenha visto, né? Eu acho que é mais ou menos uns 40%, mais ou menos Bastante, essa parte, né? tá? Por quê? Porque muitas ações trabalhistas de assédio moral, tá? Visando isso, vem porque, o fulano, que é o gerente da empresa, que é o líder imediato, enfim, ele faz isso, faz isso, faz aquilo, ele não sabe, ele chama a minha atenção na frente dos outros funcionários, tá? Muitos são assim, eu sei que o dia a dia é corrido, não é que você não pode chamar atenção, ao contrário, você tem que chamar atenção. Mas saiba chamar atenção, você chama a pessoa, né, numa sala, num local, né, isolado, com a pessoa e chama atenção, de uma forma didática, né, correta, falando, por que você está errando assim? Vamos conversar, o que aconteceu, você não entendeu? Como que eu posso te ajudar? Porque às vezes realmente a pessoa, ou às vezes a pessoa não está num bom dia, né, mas às vezes a pessoa não entendeu, não era assim na outra empresa que ela trabalhava, enfim. Então vamos chamar a pessoa no canto, né, isolado, não vamos chamar a atenção na frente de outras pessoas, principalmente outros colaboradores, até às vezes à frente de clientes, não pode. Isso daí não pode. Por quê? Porque meio que a pessoa se sente humilhada, né? Se sente humilhada, ela se Isso, sente com exposta certeza. ali, né? Aí o excesso de trabalho, doutora, não pode ter excesso, não é excesso de trabalho, gente. Excesso de trabalho é rotineiro, tá? É uma rotina. Se, nossa, acontecer um negócio pontual na empresa, não vai gerar o assédio, tá? Não é assim.
entendeu? Nem tudo é assédio. Mas sempre, rotineiramente, está acontecendo isso, de excesso de trabalho, de sair mais tarde, ou entrar mais cedo, ou Muitas horas cobranças, extras. muitas horas extras, enfim, tudo isso. Aí dá uma olhadinha, né? Consulta o profissional para verificar se isso pode ocorrer um passivo trabalhista. E aí vamos adequar. Tem como arrumar? Tem, gente, tem como arrumar. Mas assim, não vamos deixar para a última hora, né? Porque aí, tipo, já veio 2, 3 ações, para vir 4, 5 é 2 palitos, É entendeu? rapidinho. É Então não rapidinho. adianta, né? Então a gente tem que. Por isso que, assim, realmente o líder, ele que está com contato direto, né, com aquela pessoa, com aquele liderado, com aquele setor, enfim. Então, assim, realmente quem eles vão se espelhar é o líder, nas ações do líder. Claro que quando o líder também é excelente, eles também estão felizes. Entendeu? Eles batem meta, eles estão felizes para chegar a trabalhar, eles veem um ambiente de trabalho sadio, entendeu? Não só, eu tenho que trabalhar porque eu preciso receber, porque eu preciso do dinheiro, preciso sobreviver. Não é isso. Tá? Claro, todos nós precisamos do dinheiro e precisamos sobreviver, mas não só isso, Não se entendeu? restringe a isso. Com certeza. Isso é muito importante. E esse também é um ponto que eu vejo bastante, principalmente nas pequenas empresas. Porque o empresário, pequeno empresário, ele vai ali, né? Na paixão, constrói o pequeno negócio, e aquilo vai crescendo, e daí ele faz a contratação, financeiro, marketing, vai fazendo tudo. E às vezes sem buscar as capacitações necessárias, até porque o dia a dia da empresa acaba que absorvendo ali, né, as demandas que vão acontecendo. E a forma como esse pequeno empresário lidera os seus colaboradores, ele replica a forma de lá de trás, né, que ele aprendeu. Se ele já tiver sido funcionário em alguma empresa, teve uma boa figura de liderança, às vezes ele copia esse modelo. Se ele não foi, já começou, né, a sua empresa ali desde mais cedo, ele vai replicar muitas vezes a liderança do pai e da mãe. E é onde que vem essas exposições, esses feedbacks corretivos, ou diante de cliente, ou diante de outros colaboradores, e não tem jeito. A pessoa, nesse momento, ela se sente exposta, ela se sente humilhada. Não é para menos. Receber um feedback corretivo já não é fácil. E às vezes a pessoa está em negação, nós somos resistentes à mudança. Agora, receber um feedback corretivo do lado do seu colega de trabalho, na frente de um cliente, é constrangedor. E é aí onde o empresário enfia os pés pelas mãos, fica ali exposto, vulnerável, correndo o risco de ter uma ação por um assédio moral, por exemplo, porque isso não acontece uma vez. Não. Isso, quando acontece na empresa, acontece de uma forma mais sistêmica, constante. Então, o empresário ele tem que ter essa consciência. Não dá para você replicar a forma de lá de trás, ou até a forma que até pouco de tempo atrás era meio que tolerável, né? Essas exposições, esses gritos, aquela liderança mais autocrática, autoritária, até pouco tempo atrás era meio que normal. Hoje já não é mais. O empresário ele tem que se adequar. Feedback corretivo é sempre no privado. Feedback de reforço ele pode ser em público. Agora, o corretivo não precisa chamar na sala, chama de canto. Chama no cantinho, conversa, alinha. Reiterou na conduta, daí você chama para um feedback mais estruturado, né, no escritório, mas é sempre no particular, porque a nossa memória emocional a respeito do feedback, ela já é negativa, porque também a gente traz a memória lá de trás. Então, era chinelada, era assim, tá? Hoje então, não tem mais. Né? Quando a pessoa vai pro feedback, ela já vai, né, ali com o campo de luta ou fuga, com o estado de sobrevivência em alerta. Então, ela já vai, às vezes, mais na reatividade, numa postura mais agressiva ou numa postura passiva, onde ela só fica ali de corpo presente, mas o medo é tanto que a alma foi embora. Então, o feedback corretivo, quando feito de uma forma saudável e correta, ele já é um desafio. Porque a pessoa vai carregar ali a memória emocional disso. Somos resistentes à mudança. Então, o líder ele tem que estar preparado. Agora, um feedback corretivo em público nem existe, né? O feedback é sempre no particular. Se não for no particular, já nem é feedback. Aí é uma bronca, uma, né, lavação de roupa suja, qualquer outro nome, menos feedback, né? O feedback ele tem que ser feito de uma forma que seja respeitosa. E um alerta, tá? Dessa parte do feedback, na hora que, né, chama-se a atenção do funcionário, do colaborador na frente de outro ou de cliente, aquele outro colaborador ou o próprio cliente, ele pode ser testemunha do funcionário. Sim.
Então, quer dizer, olha ali, você está dando mais prova ainda do erro que está acontecendo. Porque o funcionário não vai representar a empresa. Porque se o funcionário falar, não quero, eu vi o que aconteceu, a empresa não pode falar para ele, não, você vai falar assim, assim, assim. Não, porque a testemunha tem que dizer a verdade. Sim, certo? tá Então, juramento ali, né? normalmente, ela vai ser chamada para quem? Para o reclamante, né? Na ação trabalhista. O cliente, pode ser que o cliente não se meta, óbvio, né? Mas pode acontecer, entendeu? Sim. Então, assim, tipo, você já está dando fazendo prova contra si mesmo, né? Entre aspas. Então, vamos rever, né, essa conduta, isso daí, porque aí fica um ambiente de trabalho mais tranquilo, mais sadio. Com certeza. E é principalmente quando a gente está no piloto automático, quando a gente está sob pressão, né? Que essas coisas acontecem e ocorrem esses pequenos deslizes. Mas são condutas que, principalmente agora, precisam ser revisitadas e modificadas, né, Manina? E treinar líderes pode ser uma medida, então, de proteção jurídica, né? Como a gente trouxe. Desde que tudo documentado, tudo respaldado. E o que você costuma mais ver que aparece em ações trabalhistas aí contra a empresa em relação à liderança em processos por assédio moral? É muito, assim, chamadas de atenção na frente de outros, né? Muito bater meta. Ai, bate meta, tem que bater meta, tal. Não é que bater meta não pode, tá? Não pode ter essa cobrança. Ao contrário, tem que ter, certo? Porque senão a empresa fecha. Sim. Tem como. Mas, assim, a forma adequada. Como que é a forma adequada? Você vai ter o cronograma lá, sei lá quanto que tem que bater a meta no final do mês, tal. Tem que fazer isso, 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 isso. Mas uma meta palpável, tá? Não Uma uma meta meta atingível, impossível. né? Porque uma meta impossível, não tem como, ela é impossível, né? E aí pode ocorrer no funcionário se sentir assediado, certo? Então, assim, eu sei que o líder está sendo cobrado, tá? E muito cobrado. Mas ele não pode repassar também, só por causa disso, repassar para o colaborador. Então, excesso de trabalho, como eu falei anteriormente, também é uma coisa que a gente pode pensar como assédio, desde que reiterado. Então, assim, são condutas erradas, inadequadas e reiteradas, tá? Uma vez aconteceu, não tem problema. Não é assim. Tirando o assédio sexual, tá, gente? Sim, Esse daí é outro ponto, tá? E é um... outra forma. Agora, assim, o assédio moral é isso, tá? Não é tudo também que é assédio moral, porque a gente também está falando muito da empresa, mas tem muitos colaboradores que ouvem muita coisa e acham que está acontecendo aquilo, entendeu? E nem Qualquer tudo é assédio. bronquinha ali vira um assédio moral, uma Isso, alegação de assédio moral. isso Então, mesmo. é preciso ter essa clareza. São É. condutas, exposições reiteradas. E pegando o gancho que você falou aí um pouquinho, né? Falou do assédio sexual, fala um pouquinho pra gente, Marina, sobre assédio sexual. Bom, o assédio sexual também, como, né, o assédio moral, também tem bastante hoje ações sobre isso, tá? Por quê? Porque antigamente, não é que nunca aconteceu, gente, acontecia, com certeza. Só que assim, a cultura era diferente. Então, a cultura era diferente. E aí, o que acontecia? O assédio sexual não era bem visto, tá? Então, ele nem era assédio sexual. Tá? Ele era o quê? A pessoa se sentia incomodada por alguma ação, tá? Do empresário, do líder, do colega, não sei. Ela guardava para si e ficava ali, acho que é normal, tá? Não é normal, tá? Se você se sentir mal, não é normal, ok? Não tô falando que qualquer conduta que você acha que é inadequada é assédio sexual, tá? Então, assim, muitas pessoas também acham que qualquer coisa é assédio sexual, tá? Então, vamos mensurar se isso aí te fez mal, se a pessoa tocou em você, se a pessoa falou, né, a forma de falar mais com linguagem, né, sexual, uma cantada, né, inadequada, enfim, algo assim, aí sim, né, aí você tem que passar para a empresa, tá? É necessário, Sim. Porque a empresa vai tomar as medidas cabíveis, que seria isso? Ela vai pegar o comitê, tá, que ela tem, quem tem que ter lá na empresa, tá, para averiguar se realmente ocorreu um assédio sexual, tá? Porque às vezes, não estou falando, né, cada um também pode, subjetivo, né? pode interpretar da forma da pessoa, né? Às vezes a pessoa entendeu que relar no cabelo, para ela é assédio sexual, tá? Outra pessoa aconteceu isso e entendeu que não. Então, assim, por isso que a empresa tem que o quê? Investigar.
Entendeu? Ela vai ouvir testemunhas, ela vai ver se tinha outras pessoas presentes, ela vai sentir se a colaboradora ou o colaborador naquele momento ali não estava com outros problemas, porque às vezes ela estava, ou ele, né? E aí aquilo encadeou tudo, desencadeou tudo aquilo, né? Ver se aquele líder ou a mulher ou o homem, né? O colaborador, que talvez praticou assédio sexual, se realmente ele teve essa conduta, se foi daquela forma, se teve uma intenção, enfim. Se ele também, né, porque precisa ser líder, porque o que acontece? Se é um colaborador do mesmo setor, né, com a mesma faixa salarial, ou seja, pela igualdade, tá descrito, né, o assédio sexual tem que ser alguém que seja superior na empresa. Por quê? Porque é vantajoso, tá? Ele tem que ganhar alguma coisa, uma vantagem, tá bom? Para a pessoa. Senão, o que acontece? Não é trabalhista, tá? Você pode entrar com uma ação criminal, fazer um boletim de ocorrência, depois uma civil de indenização, enfim, mas contra aquela pessoa, tá? Não tô falando que você não pode entrar, mas aí ela não é de cunho trabalhista, certo? Então, assim, a gente tem que mensurar tudo isso. E o canal de denúncia, né? A empresa tem que ter o comitê, ela tem que ter um canal de denúncia, um e-mail, uma ouvidoria, não sei, implementar alguma coisa e fazer o colaborador saber que existe, tá? Sim. Por quê? Porque ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que verificar, ela vai averiguar se aquilo era verdade, se foi daquela forma. E aí, sim, uma advertência, uma suspensão, até uma justa causa. Sim. É importante a gente reforçar que o assédio sexual, diferente do assédio moral, ele é subjetivo. Então, a pessoa, ela se sentiu assediada. Não importa que todas as outras pessoas ali em volta naquele caso não se sentiria, mas ela se sentiu. Então, a empresa fazer esse acolhimento. Não julgar, fazer esse acolhimento, porque eu acho que é isso que tem um peso muito grande. É esse cuidado no momento em que a pessoa se sente assediada sexualmente, a empresa dá esse cuidado, dá esse respaldo para ela, ver se ela precisa de um apoio, de ajuda, né? Às vezes até uma ajuda profissional, porque causou um desconforto, e tomar uma ação. Eu até entrei para fazer o diagnóstico de fatores de riscos psicossociais numa empresa aqui de Marília, e a empresária veio me trazer que uma funcionária estava fazendo atendimento, acho que ela atendeu tão bem o cliente, que ele relou, foi até o que você trouxe, relou no cabelo, falou assim, nossa, obrigada, e, né, e deu uma relada no cabelo. A moça se sentiu extremamente desconfortável, ela foi chorando para a empresária, porque ela não, é uma pessoa que não gosta de toque, não gosta né, dessa proximidade, e ela foi totalmente ali em desequilíbrio, chorando, falar que ela se sentiu assediada. Daí a empresária ouviu, acolheu, e daí trouxe, então, uma regra no atendimento direto ao público, que devia todo mundo, a partir de agora, atender com 1 metro ou um braço de distância, para evitar toques indevidos, toques indesejados. E pronto. Você vê? Isso não, porque veio do cliente, veio externo, mas a pessoa se sentiu assediada sexualmente ali. Então, ela trouxe isso, né? Trouxe esse padrão, esse novo padrão de atendimento, a pessoa se sentiu acolhida e ponto final. Agora, o que não pode, eu querer invalidar, eu querer questionar. Ah, mas você tem certeza que, né? Você tem certeza que aconteceu isso? Porque daí é onde a pessoa fica realmente mais ferida, e a chance da empresa ficar exposta aumenta bastante, né, Marina? Ô, Marina, e quando um líder comete um erro grave e a empresa não faz nada, quais são os riscos? Ah, também. Esses riscos são, assim, infelizmente é corriqueiro, tá? Acontece muito, né, do líder cometer, né, até porque é ser humano, né, óbvio. Sim. E cometer erro e a empresa, mas ele é excelente profissional, ele é isso, ele é aquilo, ou ela, né? E meio que fingir, né? Fingir que não viu, que não fez nada, enfim, não tomar nenhuma medida, tá? Às vezes é bom líder, faz tanto tempo, 20 Muito anos que tá na tempo, empresa. Isso, onde eu vou conseguir outro? Não vamos mexer não, né? Isso, é bem isso mesmo. Então, assim, eu até entendo, tá? Realmente, às vezes a pessoa é excelente profissional e às vezes ela falhou, tá? Naquele momento, como qualquer outro indivíduo, né? Todo mundo pode falhar. O que não pode acontecer? É passar a mão, né? Passar a mão na cabeça e falar, não, você está certo, continua assim. Porque se a empresa não faz nada, é o que ela está falando, ela está dando um aval para a pessoa continuar assim. Então, é aquela coisa, você vai chamar o líder, né? Conversar com ele, ver o que aconteceu, claro, né? Porque às vezes é uma fofoca e não é bem assim. E acolher também ele, só que assim, demonstrar, ó, não pode, tá? Se isso aqui eu estou te chamando a atenção agora, mas numa próxima eu não vou chamar atenção. Porque realmente, você está dando uma advertência verbal, vamos falar assim.
certo? E depois pode ser, talvez, a advertência escrita ou suspensão direto, até uma justa causa. Então, assim, para não acontecer nada disso, já pega e já adequa, certo? Já chama atenção, já explica, já fala como que é a empresa, explica o que está acontecendo, porque às vezes, sei lá, né, aconteceu alguma coisa, a gente também não sabe, Sim, né? sim. Mas assim, também vamos acolher, mas vamos demonstrar. Não, aqui, ó, por quê? Porque, como a gente falou antes, o líder é o rosto da empresa, do dia a dia da empresa. Se ele fizer alguma coisa, o colaborador vai falar, meu Deus, é o fulano ou a fulana que está ali, entendeu? Ele já vai se sentir mal, e aí o que acontece? Ele não vai se dar bem mais no serviço, vai causar sufoquinhos, probleminhas, enfim, né? Sim. E vai cair a produtividade. E para a empresa também é ruim, né? Então, por isso que tem que adequar, tem que chamar atenção, verificar e tudo mais. Porque o líder, ele vai passar o quê? Ele tem que passar confiança no colaborador, entendeu? Ele tem que ser meio que um espelho, Sim. certo? E se ele não for assim, o colaborador vai ficar vendo o quê? Entendeu? Não tem o que ele fazer. Então, vamos, né? Vamos já chamar, já ver, verificar. Se for necessário uma advertência, ou se for coisa mais grave, pode já dar suspensão. Não tem, tá, gente? A gradação da suspensão, da advertência, não é que assim, tem que dar 3 advertências, não é isso. Depende do caso. Da gravidade Tá? ali. Isso, às vezes mexendo no bolso da pessoa já pode dar uma suspensão, entendeu? Ou já é advertência escrita e não verbal, enfim, tem que ver, certo? Uma justa causa, tem que dar. Não, e se a pessoa estava, por exemplo, furtando aí, você já vai dar. Não, você já dá uma justa causa. Você viu, você pegou, Sim. você sabe, entendeu? Então, sim, não tem que seguir tudo dessa forma. Depende de cada problema, né? De cada situação. É excelente isso, porque o que eu vejo bastante, um dos maiores problemas é isso, passar a mão na cabeça. Ou porque funcionário, né, o líder tá desde quando a empresa começou, muito tempo de casa, é um cargo de confiança, e acaba que vai tolerando certos comportamentos. E cultura não é o que você fala, cultura é o que você permite dentro da sua organização. E se o empresário é permissivo com essas atitudes, é onde ele vai fortalecendo essa cultura adoecida e nem percebe. E o empresário, então, ele pode ser responsabilizado pelas atitudes dos seus gestores? Sim, a maioria dos assédios, né, dos pedidos de assédio moral, a maioria são os gestores, tá? Profissional, né, imediato. Líder Então, assim, imediato, né? então, o que acontece, né? Como eu falei, gerente, o líder, né, imediato, enfim. Porque é difícil ser realmente o empresário, o diretor, tá? Não tô falando, pode acontecer, mas é mais difícil, tá? Hoje em dia, cotidianamente, a gente realmente está sempre falando com o líder, né? E onde acontece o assédio, se acontecer, mais do líder, ok? É onde o Então, empresário depois paga o pato aí. paga o pato, tá? Pode entrar com a regressiva? Pode, mas e se o líder também depois não tiver dinheiro? O advogado vai terminar ali, ele não vai atrás. Ele vai falar, vou lá para ter dor de cabeça? Mais Sim. valores, né? Mais Porque gastos. tudo é custo, né? E também vai entrar com a regressiva se já tiver tudo muito respaldado, Sim, muito documentado. E é difícil as empresas É que têm. difícil. Esse que é o problema. Você trouxe aí a questão do canal de denúncia. Eu vejo muitos empresários bastante resistentes a isso ainda, apesar de ser uma obrigação legal, né? Todas as empresas, independente do porte ou do segmento, ter um canal de denúncia, seja um e-mail que você cria ali, né, da ouvidoria, ou para empresas, às vezes já tem uma estrutura maior, fazer um canal que garanta o anonimato, que a lei também traz. Mas eu vejo muitos empresários, vamos caçar pelo em ovo, né? Vai montar esse canal aí de denúncia, aí vai ficar um monte de reclamação. O que você acha sobre isso? Eu acho que é o contrário, tá? Independente de ser a lei, né, que determina isso e tem que fazer o canal de denúncia, ouvidoria, e-mail, principalmente algo que o colaborador pode ou não se identificar, tá? Ele tem que querer ou não. Então, a maioria pode ser que não se identifique, né? Mas ela já fala qual que é o setor, o que foi, você já sabe. Você já sabe, às vezes, até quem foi, né? Principalmente uma pequena empresa. Ela já olha lá o setor, por exemplo, o RH, tem 2 pessoas, quem que foi? Uma das duas, né? Não tem como ser outro. Então, assim, mas a pessoa pode ter essa forma, né, de querer se identificar ou não.
Tá? Sim. Algumas pessoas se identificam, sim, muitas se identificam. Por quê? Porque ela se sentiu lesionada. E ela tá passando na empresa, ó, verifica isso aqui para mim, entendeu? Por quê? Porque isso não pode acontecer. Entendeu? A pessoa, né, tô me sentindo assediada, tô me sentindo mal, não quero voltar a trabalhar, enfim. Então, é onde a empresa vai acolher, verificar, acolher, ver se foi aquilo mesmo, sabe? Só que assim, o canal existe para isso, ela tá o quê? Não vai achar coisa que não existia. É, O quê? A só gente vai estava mostrar o que mascarando. já existe e estava sendo mascarado, Isso, né? então assim, para o empresário, eu entendo, tá? Mas assim, já acontecia. Não é uma coisa que com o canal de denúncia veio acontecer, não, é o contrário. Já estava ali, naquele ambiente. Só que as pessoas não tinham onde falar. Com medo do quê? De represária, com medo de ser mandado embora, e inúmeras outras coisas. Sim. Entendeu? Então, ele é o que? Ele está ajudando, tá? Pode ser o e-mail, alguma coisa, desde que avise tal funcionário. Ah, eu tenho, mas eu não avisei para ninguém, também não adianta, né? Também já vi isso. Já. Já Então, vi isso. assim, fique bem claro. Ah, tem que falar. Põe no comunicado, põe por e-mail, né? Mostra o acesso. Na norma Na norma interna, interna, tem que norma estar interna lá, sempre, né? Com certeza. Mas tudo assim, certinho. quer colocar no comunicado, No no mural. mural, entendeu? Pode deixar lá, não tem problema. Aquilo lá não está falando, incentivando a pessoa a fazer aquilo. Ao contrário, ela está vendo assim, ó, a empresa é idônea, tá? A gente quer saber como que você tá, Uhum. entendeu? Então é isso daí, tá? E também para o empregado, né? Não é qualquer coisa também que você vai fazer num canal de denúncia, né? Sim. Tipo assim, uma rixa com algum outro Uma funcionário, fofoca. uma fofoca, né? Então, quer dizer, também não é tudo, né? Sim. Então, vamos parar e pensar. Isso aqui vai me ajudar, beleza? Então, eu tô sofrendo, tô, então eu vou fazer. Não, não é caso para isso. Isso daí você pode passar para o seu líder imediato também, né? Se é alguma, sei lá, uma fofoca, alguma coisa assim, né? Uhum. Mas aí não é caso de canal de Tratar denúncia. com a seriedade que o O negócio caso, ali, né, isso, o caso exige. É um precisa, canal isso. de denúncia, né, uma ouvidoria. Então não é para eu levar questões corriqueiras, Com briguinhas certeza. internas ali, é para ser tratado como uma coisa séria, porque senão banaliza. Isso. E Banaliza aí o e empresário vai cortar, né? é, Então, quer dizer, quem vai ser prejudicado? O empregado. tem que ter Então, essa tem que fazer clareza, esse certo, né? discernimento. É. Mas isso é fundamental. Essa sua fala foi muito assertiva, porque não vai criar-se nada de novo, só vai tirar ali, né, O que já o tinha véu do mascarado, que já estava acontecendo, já com estava certeza. mascarado. E o que os empresários querem? Eles querem comprometimento, né, eles querem uma equipe de excelência, uma equipe comprometida, que entregue resultados. Mas para isso, eu preciso primeiro ter uma relação de confiança. Porque sem uma relação de confiança, as pessoas não vão entregar ali o melhor que elas têm, não vão dar o melhor delas. E para eu construir essa relação de confiança, esse é um dos meios. Agora, não adianta eu querer ter uma relação de confiança tendo uma relação transacional Sim, com meus colaboradores. Daí, o que eu vou ter? Eu vou ter ali o que ele está dando para dar, igual eu também estou dando o que eu tenho para dar. É uma relação de transação, né? Então, eu te pago, você entrega ali, não vai ter o comprometimento que eles querem. não. Para isso, precisa ter confiança. Precisa ser tratado como esse relacionamento sólido e seguro. E o canal é um meio. E quando uma empresa recebe uma denúncia, Marina, por assédio moral, por exemplo, o que ela deve fazer? É, aí a empresa imediatamente, né, claro, tenta verificar, claro, se a pessoa já se nomeou, né, aparece, sabe quem é, ou se está um setor, alguma coisa. Verificar se consegue saber quem foi, certo? Porque realmente, na hora que a gente colocar ali, se for tudo idôneo, não vai dar para saber quem foi que fez a denúncia, tá? Mas muitas vezes as pessoas colocam o setor X, o, né, o fulano de tal, que aí você já vai ligar, né? Ah, quem é Uhum. o fulano de tal, conversa bastante, ou é imediato dele, ou enfim. Então você já vai saber, mais ou menos. Sim. Aí chega a parte do comitê, né? Comitê de prevenção. Não é mais a prevenção, então vamos analisar. E aí vai passar para o comitê vai analisar tudo, vai ouvir pessoas, talvez até essa pessoa que se sentiu, né, assediada, talvez a outra pessoa que O já tem, assediador, o dito assediador que assediador, né? talvez vai estar lá escrito o nome, né? Porque às vezes ela fala assim, ah, meu gestor, mas não fala, mas você vai entender, né? A empresa vai saber. E aí sim, aí tomar as medidas cabíveis. O que, que é? Vamos colocar, vamos averiguar tudo, vamos ver se ocorreu mesmo. E o que, que a gente pode fazer? Ah, mas isso, o grau, tá? O grau vai ser mensurado.
ok? Às vezes é um grau ali que já é de justa causa e acabou, tá? Sim. Agora, assim, às vezes é uma coisa meio que assim, é ruim, tá? Mas dá para adequar? Dá para adequar. Então, o que o comitê vai fazer? Analisar e dar talvez uma suspensão e mostrar para aquele colaborador que sofreu o assédio que a empresa tomou as medidas cabíveis, certo? E se for uma justa causa, também mostrar a mesma coisa. Trazer essa devolutiva é muito Senão não adianta, importante, tá? né? Porque aí você vai colocar lá e a empresa recebeu a denúncia e não fez nada. Não adianta. Tá? Pior. Tá? Porque aí numa ação trabalhista a pessoa vai falar, mas ó, tá aqui, ó, eu denunciei e ninguém fez nada. Ninguém me deu um respaldo, um retorno, não fez nada. Nem que seja para falar, olha, nós vamos averiguar, vamos fazer todo o levantamento e a gente vai te dar um retorno, Sim. tá? Do que aconteceu, o que nós vamos fazer de talvez punição, enfim. Ou seja, mais um acolhimento, tá? Senão não adianta. Vai ter ali no papel, né, no e-mail, entre aspas, e não vai adiantar esse canal de denúncia. E você sabe que esse é um ponto importante, porque muitas vezes os empresários ficam com receio desse retorno, como se eles estivessem meio que construindo uma prova contra si mesmo, né? E não é isso. A responsabilidade do empresário é objetivo, tá? Porque é o risco do negócio. Então, ele vai responder por aquilo. E o que a gente tem que demonstrar aqui? Acolher a pessoa. Que tudo que ele pôde fazer, ele fez. Entendeu? Ai, Marina, mas às vezes, mesmo assim, numa ação trabalhista, o empresário vai ser condenado em assédio moral, mesmo fazendo tudo isso. Pode ser, tá? Só que o valor vai modificar. Então, é isso daí. O bolso não vai pesar. Agora, você deixa tudo ali, é mais uma prova que você não fez nada, que o ambiente de trabalho não é seguro, que não está correto e que a empresa sabia e não fez nada. Porque não adianta a gente alegar, a empresa também não sabia. Tá, ajuda, mas, como eu disse, a responsabilidade é objetiva. Então, a empresa tem que tomar todas as atitudes, todos os meios, né, utilizar todos os meios cabíveis para acolher aquela pessoa e verificar, né, e aí tomar a medida cabível, né, punição, enfim, suspensão, justa causa, advertência, aí eu não sei, né, mas e fazer a devolutiva, tá, que é o mais importante. Isso é muito importante. Ô Marina, complete a frase. Uma empresa juridicamente protegida não é aquela que nunca enfrenta problemas, é aquela que documenta, previne, mesmo a gente sabe que é bem difícil tudo isso, mas mesmo ouvindo alguns noticiários, algumas leis, alguns Googles, né, algumas coisas, mesmo com essa suspensão, tá, volto a falar, da multa administrativa quanto a NR1, né, se não tiver adequado, mesmo assim a empresa fazer o de melhor, né, o que é de melhor e já se prevenir quanto a esses riscos. Sim. Certo? Está adequado. Excelente. Marina, muito obrigada pelo bate-papo. Passa tão rapidinho. Verdade. Mas é uma delícia. Eu acho que vai trazer muita clareza e muita luz, principalmente para o pequeno empresário, porque às vezes essas empresas de médio, grande porte têm uma assessoria jurídica que traz esse respaldo, toda essa clareza. E o pequeno empresário acaba ficando descoberto ali, meio que marginalizado. Então, esse podcast com certeza vai ajudar bastante aí. E a todos que estão em dúvida em fator ANR1, como se proteger, como se blindar, já que a organização ela garante inúmeros trabalhos ali, porque hoje em dia eu vejo muito isso também, essa demonização do empregador, demonização da empresa. Gente, sem as empresas, sem o empregador, não teríamos trabalhos. Então a gente tem que sair dessa polarização de bom e mal, né? De ruim e o certinho, porque não existe isso. Temos todos estar ali no mesmo barco, seguindo a mesma direção. Então, essa polarização eu vejo ela como muito negativa e uma forte causa aí também do adoecimento organizacional. Mas foi um prazer te ter aqui, né? Eu espero que você tenha gostado também. Bom, obrigada, né, pelo convite, o prazer foi meu. Adorei nosso bate-papo. Espero também poder ajudar, né, principalmente os pequenos empresários, porque eles têm, né, uma noção maior de que eles também não estão sozinhos, entendeu? Que precisa do consultor, que precisa do advogado, analisar, prevenir e se adequar, tá? Para ter um ambiente de trabalho sadio. A prevenção ela não pode mais ser vista como um custo, ser vista como um investimento.
Ela blinda a empresa de tantos problemas que às vezes o empresário não tem nem consciência. Porque a partir do momento que ele expande a consciência, ele vê que o valor ali fica irrisório, perto de tantas questões como a gente trouxe. O efeito cascata, esses passivos e tudo o que causa no ambiente empresarial. E volto a falar, o empresário fica hoje focando no sintoma, sem olhar a causa por trás dali. Isso mesmo. Obrigada, viu, Marina? Eu que agradeço. E se você chegou até aqui, te peço para você fazer um exercício simples. Se amanhã você precisasse comprovar que a sua empresa previne assédio moral, assédio sexual, carga excessiva, uma pressão abusiva, que documentos que você teria? Se essa pergunta te deixou desconfortável, chegou a hora de mudar. Conheça a JF Cursos Online e a JF Consultoria Organizacional, empresas responsáveis, comprometidas em construir um ambiente psicologicamente seguro e saudável para a sua organização. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos vemos no próximo episódio. Até mais!